irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estudarmos mais uma lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a última lição deste trimestre, a lição 13, que tem por título O Cativeiro de Judá, concluindo então a revista do trimestre, que teve por tema, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A revista que foi comentada pelo pastor Cleito Pomeranic. Nosso textuário diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, nós já vimos na lição passada que quando Josias encontra o livro da lei e manda consultar a profetisa Uda, ela já declara que já tinha alcançado, a medida da injustiça de Judá, já tinha chegado no limite. Deus ia então aplicar a sua justiça contra Judá. Como lemos lá em 2 Crônicas 34, 24 a 28, a resposta da profetisa. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro, que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram queimar incenso perante os deuses, para me provocarem a ira, com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste. Como seu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com essa resposta ao rei. Então, já sabíamos desde a lição passada que o juízo de Deus realmente iria cair sobre Judá. Inclusive nos dias de Manassés, a Bíblia vai dizer que Manassés fez o povo pecar tanto que eles fizeram pior do que os amorreus. Aquelas nações que haviam antes lá em Canaã já tinham recebido o juízo de Deus por causa de pecados semelhantes. E Judá ultrapassou a condição ali em relação aos seus pecados, conforme os povos que ali residiam antes. Vimos em lições passadas que Deus já tinha aplicado o juízo sobre Israel, o reino do norte. Na lição 10 já tínhamos visto que Deus aplicou juízo sobre Israel. E vimos também que Israel só teve reis ímpios. Por isso o juízo chegou primeiro. Em Judá, às vezes aparecia um rei justo. E isso fazia com que o juízo de Deus sobre aquela nação fosse adiado, como aconteceu nos dias de Josias. Deus falou que, através ali da profetisa, que ele não ia ver aqueles males que ia incorrer sobre a nação, mas ele ia ser recolhido aos seus pés primeiro, para depois Deus então aplicar a justiça, pois já tinha a medida da justiça transbordada. A verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências delas. Como diz uma outra frase, nós podemos até escolher a semente que vamos plantar, mas não podemos escolher o fruto que vamos colher. Então, o fruto é consequência do que plantamos. E Judá estava prestes agora a colher um fruto amargo por toda a sua desobediência. O objetivo geral é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E os objetivos específicos: apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia do rei Ezequias e relatar a queda de Judá. Então a gente vai ver os efeitos desse pecado. É algo que podemos tirar prático dessa lição do trimestre, é que também há uma medida das nossas injustiças. E se nós teimarmos e permanecer no erro, no pecado, essa medida também pode chegar ao limite, a ponto de Deus
aplicar um juízo inevitável sobre nossas vidas. Veremos também que o povo chegou a uma situação tal que Deus disse para Jeremias que não era mais para orar por eles. Como nós lemos lá em Jeremias capítulo 7, versículo 16, diz o seguinte: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então, realmente, a medida transbordara, e que nós também tenhamos esse aprendizado prático de que, quando insistimos no erro, também a nossa medida está sendo acumulada. E a única forma de zerar isso é se humilhar, confessar e deixar. E alcancemos então a misericórdia de Deus. Aí, todo esse acúmulo de justiça será perdoado, apagado, conforme um arrependimento sincero. E isso o povo teve muitas oportunidades de fazer assim, de se arrepender. Porém, eles eram um povo obstinado. Deus falava através dos profetas e eles continuavam no erro e preferiam ouvir os falsos profetas e falavam aquilo que lhe agradava e não o que Deus mandava, o que Deus estava requerendo ali do povo. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 24, 18 a 20 e o capítulo 25, de 1 a 10. Passamos a leitura. 2 Reis 24. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. A 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degoraram diante de seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então percebemos aí que esses fatos, que encerram ali o livro de Crônicas, demonstram então essa investida, esse momento que Babilônia sitia ali Jerusalém e invade Jerusalém, perseguindo aqueles que fugiram, matando os filhos de Zedequias, vazando os olhos de Zedequias, levando os Zedequias ao cativeiro. Então, percebemos que ali culminou, encerrou-se ali o período que Jerusalém tinha de se arrepender. É claro que no final, a partir do momento que em 605 começa sendo levado os cativos para a Babilônia, e durante os anos seguintes Jeremias anunciava ali que se o povo se rendesse, porque o castigo já era iminente, o castigo já era certo, mas se o povo se rendesse, eles iriam em paz para o cativeiro, Inclusive Zedequias ia ser guardado a sua integridade, como disse o Jeremias a ele. Porém o povo era obstinado, teimoso, e acabou sofrendo esses terríveis juízos. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis,
Joacás, filho do rei Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levado para a Babilônia, em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado venceu o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Então temos esses 4 reis após a morte de Josias, que vão reinar e vão testemunhar tudo aquilo que Josias não viu, que Deus preservou Josias de não ver esses males acontecendo sobre Jerusalém. Esses 4 reis então são as testemunhas, eles que vão experimentar todo esse castigo de Deus sobre aquela nação. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco, que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586. Então esse quadro que nós temos sempre estudado, sobre os reis, chegamos ao finalzinho dessa relação de reis. Temos aqui o final do Reino do Sul, Judá. Então o Reino do Norte já tinha encerrado lá no 6º ano do rei Ezequias, e vimos então na lição passada, paramos no rei Josias. Ele reina então 31 anos, e Deus faz essa promessa de guardá-lo antes de acontecer todo aquele mal que já era certo, já estava decretado contra Judá por causa dos seus pecados, por terem se tornado uma nação pior do que os cananeus que antes viviam naquela região. Então Josias, quando vimos na lição passada, ele buscou o Senhor, ele fez aquela purificação, queimou todos os ídolos, fez aplicou todas aquelas reformas religiosas, cuidou do templo, ele controlou da lei. Então ele faz com que o povo renove a aliança com Deus e celebra aquela Páscoa com todo o Israel. Mas por último, como seu bisavô Ezequias, que também cometeu um erro lá por vaidade, acabou recebendo os visitantes lá da Babilônia e mostrou todos os seus tesouros, toda a riqueza ali do templo, tudo. E o profeta o exortou, o profeta disse para ele que aqueles mesmo que ele estava demonstrando tudo, iam acabar um dia retornando para levar todos aqueles tesouros para a Babilônia. Josias também comete um erro. Lemos aqui em 2 Crônicas 35, 20 a 25, lemos o seguinte: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale do Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha e trouxeram a Jerusalém. Morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Então vemos que Josias comete esse erro no final do seu reinado, e morre ali numa batalha que não era para ele. Não era necessário ter ido pelejar contra Neco, contra o faraó ali, o rei do Egito. Mas ele foi sem a direção de Deus e acabou sendo morto ali no Megido. Ele interceptou ali o exército do Egito, que estava subindo para ir para Carquemes, para lutar contra a Babilônia, juntamente ali com a Síria.
e ele intercepta então esse exército no Megido e acaba sendo ferido e morto. Tudo isso também culminou ali com um período, né, com tempo, para que a palavra de Deus se cumprisse, né, porque essa mesma conjectura política, né, que ia agora ser usada para aplicar juízo contra Judá, ou seja, a Babilônia, que estava, né, já tinha destruído Nínive, já tinha então conquistado muito território, e agora nessa batalha ia ser o ponto-chave ali para que a Babilônia alcançasse todo o seu poderio, e no final ela que vai ser usada por Deus para ser juízo contra Jerusalém, contra Judá. Então ele morre, seu filho Joacás é colocado no trono, só reina 3 meses. O próprio Neco, que matou Josias, né, com seu exército, ele vem, tira Joacás do trono, leva ele preso e coloca Eliaquim. E esse Eliaquim ele muda o nome para Jeoaquim. Esse vai reinar então durante 11 anos. Só que nesse meio tempo, a Babilônia então ela já chega no auge. Joaquim se revolta contra a Babilônia. Vem então a Babilônia, o povo coloca então seu filho no trono, Joaquim, que reina apenas 3 meses. A Nabucodonosor então tira Joaquim do trono, leva cativo ele e mais 10.000 habitantes ali de Jerusalém e coloca seu tio Zedequias no lugar. E esse Zedequias vai reinar 11 anos. No final ele vai se rebelar também contra Nabucodonosor, dando fim então a Jerusalém, a Judá. A partir dessa revolta, Nabucodonosor então sitia Jerusalém, derrota eles e leva Zedequias ao cativeiro. Havia a profecia que Zedequias ia para a Babilônia, e havia a profecia dizendo que Zedequias não viria à Babilônia. Como pode, né? Ele ia para a Babilônia e não ia ver. E exatamente ao pé da letra, né, acontece literalmente tudo isso, porque ele vai para a Babilônia mais cego, porque lá em Ribla, Nabucodonosor vaza seus olhos e ele é levado, né, à corrente para a Babilônia no cativeiro. Então, o primeiro ponto vai falar o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes, incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo, dos líderes da nação. Então, foram muitos os profetas, né? Tanto no Reino do Norte, a gente viu inúmeros profetas se levantaram para exortar, né? Desde Elias, desde Eliseu, e o Reino do Norte era um reino, né, sempre idólatra, com os reis todos idólatras. Mas no Reino do Sul havia, como já foi dito, alguns reis que buscavam o Senhor, faziam coisas que eram retas aos olhos do Senhor. Porém, muitos foram também idólatras, e toda vez que tinha um rei mau, Deus levantava um profeta para poder exortar a nação e exortar esse rei. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após deuses estranhos para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então, é terrível esse momento que Judá vai passar, período de fome, período de peste, mortandade. E como diz aqui, Deus não ia ouvir o clamor, né? A Bíblia diz que o pai castiga o filho porque ama. E o pai, na hora do castigo, ele não pode, né, ele não pode amolecer, ele tem que ser firme. Então imagine, né, se Deus sofre com a nossa indiferença, com a nossa desobediência, né? Imagine também como Deus sofre quando tem que nos castigar por causa da nossa rebeldia e não poder ouvir o clamor, né? Ou, né, como acontece com Jesus lá, quando sofre todo o peso da nossa dor, do nosso pecado, e ele diz lá na cruz, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, ele sentiu ali esse desamparo de Deus naquele momento, porque ele estava carregando sobre ele a nossa dor, o nosso pecado. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Então a mesma coisa, Deus castigando Judá agora sem ouvir o clamor, porque eles foram rebeldes.
Todos foram taxativos em dizer que aquelas reivindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, lembre lá da medida do Zé morreu, a medida de Judá ultrapassou. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou sua atividade profética no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Então vimos que Jeremias, desde lá de Josias, inclusive quando Josias morre, ele compõe ali lamentações, no funeral lá de Josias, não é o livro de lamentações, mas eram lamentações específicas para a perda do rei. Então vemos que o ministério dele perdurou durante todos esses reinados. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia, confusão sobre o que era verdadeiro e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas de nossos dias. Então não é coisa nova, Falso profeta já tem desde os tempos de Elias, de Eliseu, os profetas de Baal, os sacerdotes. Então sempre houve falso profeta. E quando Jeremias denuncia esses falsos profetas, parece que ele está falando com os nossos dias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido à palavra dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Jeremias 23, 16 e 17. Então vemos que o profeta falava o que o povo queria ouvir. É diferente de hoje? Esse falso profeta, não. Então, e as pessoas vão atrás desse, valorizam isso. Quem fala a verdade normalmente é preterido, é desprezado, como diz a palavra do Senhor, haverá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina e amontoarão mestres por cada comichão que há nos seus ouvidos. Então eles não suportam a verdade e querem ouvir as mentiras. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Em Miqueias 3,11 lemos: os seus chefes dão as sentenças por presente, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Então, também é um retrato atual, o que acontecia naqueles dias. Corrupção no meio daqueles que se diziam estar representando Deus. Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos discernimento espiritual para saber separar o que é de Deus e o que não é. Então percebemos que nos dias de Jeremias, por exemplo, Jeremias falava que o cativeiro ia durar 70 anos, outros diziam: não, 2 anos isso acaba. Jeremias dizia: não, Nabucodonosor vai vir destruir tudo. Eles diziam: não. Então eles sempre apontavam para o lado bom, o lado mais fácil. E acabaram sucumbindo. E esses profetas acabaram pagando um alto preço por falar algo que era do seu coração e não da boca do Senhor. Além disso, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, nos dias de Manassés, por exemplo, também nos dias de Joás, após o seu mentor, o sacerdote Joiada morrer, ele se volta de novo para a idolatria, acaba matando até mesmo o profeta Zacarias, que era filho do seu mentor, daquele que lhe protegeu, daquele que salvou a sua vida. Então havia esse derramamento de sangue, como Jesus também denuncia lá em Mateus. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Até esse descanso sabático eles não ligavam mais. E que descanso sabático era esse? Era da terra. A terra também tinha que descansar. Deus, nos preceitos da lei, cuidava de tudo, cada detalhe, sanitário, social, e até da agricultura Deus zelava para que eles cuidassem da terra. Havia na prescrição na lei que era para deixar a terra de 7 em 7 anos descansar. Já que não deixaram, por ganância, por desobediência,
acabou a terra descansando todos aqueles sábados anuais, né, de 7 anos que a terra deveria ter descansado. Agora vai descansar quando Judá vai para o cativeiro, porque eles vão ficar 70 anos lá e a terra então vai descansar 70 anos. É o que diz aqui em 2 Crônicas 16, 20 e 21, diz o seguinte: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servo deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então até os 70 anos tinha também essa relação com algo que o povo desobedeceu, que era para o seu próprio bem. Hoje qualquer um sabe na agricultura que qualquer parte, né, de um terreno que é plantado tem que haver o descanso, determinado descanso, o ciclo, né? Então planta em uma área, naquela área descansa, vai plantar em outra área. Então Deus cuidou de tudo isso, mas o povo era desobediente, além de todos os pecados que citamos, né? Derramamento de sangue, injustiça social, idolatria, que era o câncer ali de Israel, de Judá. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. Continuando, a situação de Judá é uma triste realidade para o povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração. Em Romanos 11, 21, né, a referência estava errada, estava 20, 21, mas não existe esse capítulo em Romanos. Em Romanos 11, 21, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Está lá escrito: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Então devemos ser humildes e entender, né? Se hoje nós estamos na posição de povo de Deus, nós devemos ser tementes, devemos cuidar e não achar que continuar pecando, Deus não está vendo. A nossa medida também está subindo e qualquer momento Deus pode cortar também o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Segundo tópico, a obstinação de Zedequias e sua queda. Então vemos aqui no final do reino, depois de Joacás, Joaquim, esse rei que Nabucodonosor entrona, né, que é Zedequias, vai também se rebelar, e a sua obstinação vai gerar todos aqueles males que Judá vai sofrer agora no final das deportações ali para o cativeiro. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Jeremias 38:17 diz: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus do exército, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Então, se Zedequias ouvisse a voz de Deus, né, ele inclusive ele era um rei assim, vacilante, né? Ora ele queria ouvir o que Jeremias tinha para dizer, ora ele estava, né, atendendo lá o clamor dos príncipes, né, e acabou se rebelando contra a Babilônia. Então, se ele, quando foi consultar Jeremias, ouvisse, se rendesse, né, a cidade não ia ser destruída, o templo não ia ser destruído, eles iam para o cativeiro, ia cumprir lá, né, todo o tempo que Deus havia já profetizado, já tinha usado os profetas para dizer, que eram 70 anos, e voltariam. Mas a obstinação acabou gerando toda aquela destruição, todas aquelas mortes. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. Então, ele ia muito pelo que os outros falavam, né? Então, né, o que os outros vão pensar, né? Ele dizia para Jeremias: não conte para ninguém não o que você me falou. Então ele vivia preocupado com a opinião dos outros. E ele, rei, que deveria tomar o pulso e resolver aquela situação, acabou, né, se deixando levar pelos falsos conselhos. O poderoso exército babilônico
invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Não se deixe enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repete: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Jeremias 7,4, nova versão transformadora. Então vemos que o povo ele se valia da sua posição, de ter sido um povo de Deus, nação escolhida, e de que o templo, o lugar que Deus ia escolher, uma cidade entre todas as cidades, para construir o templo, escolheu Jerusalém, aquele templo suntuoso, ainda dos dias de Salomão. Eles se valiam dizendo: não, Deus nunca vai deixar de destruir a cidade santa, Deus nunca vai deixar de destruir o templo, então nós estamos seguros, enquanto estamos aqui, estamos seguros. Mas Deus, não era o templo que ia impactar que Deus destruísse. Deus tinha que julgar aquela nação, Deus tinha que aplicar ali todo o castigo que Judá, durante todos aqueles anos, teimou em sofrer. Deus deu oportunidade para se arrepender, mas então não é religiosidade, não é a aparência, não é você estar talvez numa igreja frequentando os cultos que Deus vai te poupar de te castigar no momento que você está também no pecado. Então não tem onde se esconder. A Bíblia diz que se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Então se eu for lá para o profundo do abismo, também o Senhor estará. Então não tem onde se esconder, e eles não tinham como se esconder atrás de um símbolo, atrás do templo de uma época áurea. Porém agora tinha chegado o momento deles sofrerem a punição pelos seus pecados. Terceiro ponto: Jerusalém é cercada e levada cativa. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. Os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Então, no livro de Lamentações, Jeremias ele vai relatar alguns fatos que mostram quão terrível foi o castigo de Deus. E como já lemos, desde Uda, dizendo ali que ia aplicar todo esse castigo sobre Judá, que não tinha mais jeito. Como também lemos aqui no nosso texto áureo, porém zombaram os mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então não havia mais remédio. Deus falou para Jeremias não orar mais para aquele povo. Então realmente, irmãos, a situação chegou no limite. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas é justiça. Diz lá em Lamentações 4, verso 4 ao 6. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca, por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que antes comiam as comidas mais finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas da melhor qualidade, agora reviram o monte de lixo. A culpa de meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída de repente, e ninguém ofereceu ajuda. Então, Lamentações 4, de 4 a 6, na nova versão transformadora. Então, percebemos, irmão, que a situação foi terrível. E a culpa deles, Deus comparou a Sodoma, maior do que Sodoma. Sodoma foi destruída de repente, eles tiveram muitas oportunidades. Desde o ano 605, já estavam sendo levados para o cativeiro. Eles poderiam ter se arrependido, se humilhado, como fez Josias, até o próprio Manassés, ele que foi o pior rei, ainda se arrependeu. Mas o povo era obstinado. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Então Ezequiel também vai dizer que ele viu a glória saindo do templo, indo até os muros da cidade, depois sumindo, deixando ali aquela cidade. Segundo o subtópico, a matança, o cativeiro, a peste, a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu.
A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos com comida. Lamentações 4:10, na Nova Versão Transformadora, diz: mulheres de bom coração cozinharam os próprios filhos. Elas os comeram para sobreviver ao cerco. Então foi terrível. Na Almeida Revista Corrigida vai dizer mulheres piedosas. Então dá-se a entender elas que amavam os filhos, mas estavam numa situação tal que cozinharam os próprios filhos. Até os sacerdotes perderam as esperanças. As virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Então 18 meses de cerco ali foi algo que matou muitos judaítas ali por causa dessa tão grande rebeldia. Terceiro ponto, a esperança profetizada. Embora Deus castigando, embora Deus não ouvindo o clamor, mas ainda havia uma promessa de restauração. Deus é misericordioso. Como vai dizer aqui mesmo em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então aqui na capa da lição, a gente vê aqui a cidade, de Jerusalém, confirmando, esta palavra de que a misericórdia do Senhor foi a razão de não terem sido consumidos. Eles estão lá até hoje. Foram para o cativeiro, voltaram, passou todo aquele tempo dos profetas ali, novos profetas, agora Ageu, Zacarias, Malaquias, depois vem Jesus, veio para os seus não aceitaram, e acaba então também sendo destruído de novo a cidade, no ano 70, sendo disperso pelo mundo todo. Na lógica humana poderíamos dizer Israel acabou, não existe mais, mas em 1948 voltou-se a se formar o Estado de Israel. E o Estado de Israel, o país está lá na sua posição, sendo um país próximo ao tamanho do nosso estado aqui, Sergipe, porém uma potência mundial temida por todos os seus vizinhos. Tudo isso é promessa de Deus. Então, a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Foi isso que aconteceu com eles. Embora eles passaram por todo esse moinho, toda essa repreensão, Deus ainda teve misericórdia deles. E nessa imagem, como a gente falou na capa, tem lá um símbolo, também aqui, que era o lugar que era para ser o templo. O que tem lá hoje? Tem uma mesquita. Eles não têm um templo, só tem o Muro das Lamentações. Ali é um sinal para eles se lembrarem de tudo que eles fizeram. Que Deus deu toda a cidade de volta. Deus deu, embora a cidade lá tenha repartida, tem bairros árabes, armênios, então, mas Deus restituiu eles aos seus lugares. Porém, só cumpre tudo, só vai se cumprir o tempo voltar aqui quando passaram agora a plenitude dos gentios, quando os gentios agora concluírem a sua dispensação, a igreja ser arrebatada, aí volta a contar ali a última semana de Daniel para Israel. Glórias a Deus. Então Deus é fiel. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamento. Então Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Como diz lá em Colossenses 1:27, parte B, Cristo em vós, esperança da glória. Então nós temos a viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que passemos por tribulação, nós podemos ter bom ânimo, que Jesus venceu. E em 2 Crônicas 36:20-23, para concluirmos, diz: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábios. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Glórias a Deus. Então, encerra-se Crônica com esse texto, demonstrando que Deus é misericordioso e traria, o povo de volta para a sua terra no final dos 70 anos. Então, essa esperança profetizada é o que acalentou, aqueles que estavam no cativeiro. Então, Deus cuidou deles no cativeiro. Toda essa destruição foi culpa deles mesmo, porque se eles tivessem rendido, tivessem obedecido à voz de Deus, tinham ido para o cativeiro e tinham retornado em paz. Conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, chegamos ao final desse trimestre. Próxima lição, vamos dar início ao quarto trimestre, lição 1, que vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. A lição trata sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvamos a Deus por todas essas aulas que os irmãos tiveram conosco, que os irmãos possam continuar acompanhando esse trabalho. Os irmãos que desejarem os slides estão na descrição do vídeo e possam também compartilhar, comentar. Esse material chegue a outros professores. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por esse trimestre, por todas as lições que aprendemos, Senhor. Possamos disputar, Pai, também, Senhor Jesus, ciente, aleluia, que o Senhor, Pai, aleluia, da mesma forma como corrigiu Israel, também nós não estamos isentos disso, Pai. O Senhor não poupou o ramo original, aleluia, que nós possamos ter temor, Pai, viver uma vida santa, cumprindo, Pai, o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas como povo de Deus, Pai, até o dia maravilhoso da Tua vinda. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Pai, a escola dominical, Pai, fomentando esse trabalho, Pai, despertando os crentes para ir para a Tua igreja, para a Tua casa, Senhor, aprender de Ti. Continua abençoando os pastores, superintendentes, Pai, tesoureiro, professores, todos que compõem esse ministério. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.